Olá irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui teremos a oportunidade de conhecer mais sobre Jesus Cristo e o que Ele faz para nos salvar. Tenho certeza que você quer aprender mais dele. Este estudo do livro do Apocalipse é justamente mostrar quem é Jesus e o que Ele faz por nós. Estamos estudando o livro de Apocalipse e já vimos que o livro é a revelação de Jesus. É um livro que está aberto ao público que quer ter uma experiência com Cristo, que quer conhecer as coisas que em breve devem acontecer. Já vimos que Ele caminha entre as igrejas com o intuito de alertá-las. Que Ele conhece nossas obras e que está sempre nos alertando através do Espírito Santo para que reconheçamos nossos erros e abramos a porta de nosso coração. Porque Ele diz: "Eis que estou à porta e bato." E agora, nesta lição de hoje, veremos os acontecimentos do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Mas antes de entrarmos em nosso estudo, peço que se inscrevam em nosso canal, dê um like que vai ajudar o YouTube a enviar o conteúdo para mais pessoas. Nos ajudem a evangelizar e distribuir conhecimento bíblico para as pessoas. Se você fizer isto, contribuirá para a volta de Jesus. Lembre-se, a última coisa que falta para Jesus voltar é a pregação do Evangelho para todo mundo. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Vamos ao estudo. Este tema vamos dividir em primeira e segunda parte para o vídeo não ficar longo e para que tenhamos o melhor proveito. Com o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, começa a segunda grande divisão do livro. Tendo visto a visão das coisas que são traço e especificamente, as mensagens às 7 igrejas conforme o capítulo 1 até o capítulo 3, João vê as coisas que acontecerão depois destas. Assim, as visões de Apocalipse 4 ao capítulo 22 referem-se a coisas que devem acontecer depois do tempo de João e das 7 igrejas. No entanto, antes de fornecer uma visão panorâmica da história da igreja e do mundo na abertura simbólica dos 7 selos e no toque das 7 trombetas, e de acordo com a estratégia de identificar e descrever do Apocalipse, João primeiro descreve as qualidades únicas de Cristo para a tarefa de abrir os selos. Enquanto nos capítulos 1 ao 3, Jesus é visto andando no meio das igrejas na terra, no capítulo 4 a cena se move para o céu. Ali, no deslumbrante esplendor da sala do trono de Deus, se reúnem para uma ocasião especial. A magnífica liturgia é interrompida por um momento, e todo o foco se limita a um pergaminho selado com 7 selos na mão direita de Deus. Quando João vê o livro, entende que ninguém em todo o universo é digno de abrir aquele pergaminho notável. E finalmente, a figura de um cordeiro, leão, a raiz de Davi, que aparece como se tivesse sido morto, é digna de abrir o pergaminho. Quando ele pega o pergaminho da mão direita de Deus, uma série de hinos de louvor ressoam por todo o universo. A peça central dos capítulos 4 e 5, o pergaminho dos 7 selos, também parece ser a característica central da segunda grande divisão do livro que vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Todo o layout desta seção parece girar em torno desse rolo misterioso. Isso fica evidente pelo fato de que, enquanto o capítulo 5 apresenta o pergaminho dobrado e selado com 7 selos, que ninguém em todo o universo poderia abrir e desdobrar, o capítulo 10 apresenta um pergaminho aberto que é dado a João por um anjo poderoso. Que é o conteúdo que João deve comunicar às igrejas. Entre os capítulos 5 e 10 há cenas simbólicas da abertura dos 7 selos e o soar das 7 trombetas que descrevem os eventos e condições preparatórias para a abertura do livro selado. Assim, parece que Apocalipse 4 a 5 é a seção principal de todo o livro. Esses 2 capítulos preparam o cenário para o que se segue. O conhecimento de seu conteúdo é importante para a compreensão do resto do livro do Apocalipse. Portanto, devemos primeiro definir a cena que Apocalipse 4 a 5 descreve junto com o significado e a importância do pergaminho selado na cena. A entronização de Cristo em Apocalipse 4 a 5 parece descrever um evento específico e decisivo na história do universo. Algumas questões podem legitimamente ser levantadas. Que evento está sendo considerado aqui? Qual é o propósito e o papel do pergaminho neste evento? Evidências persuasivas nos levam a crer que esses 2 capítulos descrevem a exaltação do Cristo glorificado, após sua ascensão ao céu, no trono celestial à direita do Pai. Em Apocalipse capítulo 13 verso 21 fornece o primeiro argumento a favor do conceito da cerimônia de entronização. Evidentemente, este texto atua como uma ponte ou trampolim que conclui a seção sobre as mensagens às 7 igrejas. Se seguirmos o modelo deste texto, parece que a chave para entender toda a cena de Apocalipse 4 a 5 pode ser encontrada na declaração resumida às 7 igrejas, ao que vencer,
Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essa declaração atua como texto introdutório para Apocalipse 4, daí Apocalipse 3 versículo 21, no qual Cristo promete ao vencedor, como uma experiência presente e contínua, a recompensa futura de compartilhar seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o Pai em seu trono. Como um evento passado, é a passagem trampolim para a cena nos capítulos 4 e 5 e deve ser considerada o melhor ponto de partida para a interpretação de toda a cena. Assim, enquanto a cena de Apocalipse 4-5 sobre a entronização de Cristo serve como uma elaboração da última parte de Apocalipse 13-21, a cena de Apocalipse 7-9 versículo 17 descreve o cumprimento de sua primeira parte sobre os vencedores que se unem a Cristo em seu trono. Entre as duas cenas dos tronos está o capítulo 6. Portanto, os selos do capítulo 6 correspondem à afirmação em 13-21: aquele que vence, cobrem o templo desde o triunfo do Cordeiro até a recompensa dos selados. Portanto, parece que os selos do capítulo 6 têm a ver com o período progressivo em que o povo de Deus está no processo de vencer, até que estão unidos com Cristo em seu trono. O segundo argumento para o conceito de uma cerimônia de entronização é que o contexto e a linguagem de Apocalipse 4 e 5 são semelhantes aos das referências proféticas do Antigo Testamento à vinda do futuro rei davídico ideal, o rei do mundo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi digno, são escolhidos deliberadamente e adequadamente ao descrever a cena de Apocalipse 5. Todos eles têm um denominador comum: o exaltado ofício de honra e governo. Nos livros proféticos do Antigo Testamento, esses termos são frequentemente usados com a referência ao futuro rei ideal da linhagem de Davi, que ele se sentaria no trono de Davi. Eles são usados em Apocalipse 5 em termos do cumprimento da promessa do Antigo Testamento sobre a exaltação de Jesus Cristo, o prometido descendente de Davi, ao trono do universo. Cristo é exaltado e é o verdadeiro rei do universo. O capítulo 4 e 5 definem isto. No Antigo Testamento, a cerimônia de entronização tinha duas etapas: a coroação, que acontecia no templo, e a que se seguia a entronização, que acontecia no palácio real. A entronização consistia na investidura do novo rei com os emblemas reais descritos em 2 Reis capítulo 11 e versículo 12, seguida do rito da unção, que era o elemento essencial do rito da coroação conforme 2 Samuel capítulo 2 versículo 4 e 1 Reis capítulo 1 versículo 34 e 39, assim como em 2 Reis capítulo 23 versículo 30. A unção representava a eleição divina e a vinda do Espírito de Deus tomando posse do rei ungido, e você pode ver em 1 Samuel capítulo 10 versículo 10, assim como no capítulo 16 e versículo 13. O rei reinante tornou-se assim o Messias de Deus. Quando se fala do ungido, é uma tradução do hebraico e quer dizer Messias. A cerimônia de coroação foi concluída com uma alegre aclamação da multidão reunida para o novo governante, e podemos ver esta aclamação quando Salomão foi coroado rei. Ele foi ungido, a trombeta foi tocada e o povo o exaltou. Você pode ver este fato no livro de 1 Reis capítulo 1 e versículo 39. Ao oferecer uma saudação em homenagem ao rei recém-coroado, o povo reconhecia a autoridade do rei e se submetia a ela. Após o rito da coroação no santuário, a multidão reunida deixou o santuário e dirigiu-se ao palácio real, onde o novo rei assumiu o trono, acompanhado pela tumultuosa alegria da multidão. Quando Apocalipse 5 é comparado com os relatos da coroação do Antigo Testamento, vários detalhes paralelos são detectados. Primeiro, as duas partes da antiga cerimônia de entronização, a primeira no santuário e a segunda no palácio real, em Apocalipse 5 se fundem em um único e mesmo evento. Isso pode ser explicado com base no fato de que no Apocalipse o templo e o palácio não são diferenciados, mas uma única entidade, como veremos mais adiante. Em seguida, a investidura do rei com um pergaminho ou testemunho paralela ao cordeiro pegando o pergaminho conforme Apocalipse 5 versículo 7. E finalmente, a alegria da entronização é particularmente destacada em Apocalipse 5, onde Cristo recém-entronizado é saudado com a aclamação imperial: "Tu és digno". Uma análise mais aprofundada de Apocalipse 4 e 5 confirma que a intenção era realizar o evento de coroação. No capítulo 4, o palco está montado para a entronização de um governante. Na sala do trono celestial, com o esplendor deslumbrante das pedras preciosas, um arco-íris, trovões e relâmpagos, todas as atenções estão voltadas para o trono brilhante cercado por 4 seres viventes que são a ordem angelical exaltada e os 24 anciãos, que estudaremos um pouco mais adiante.
A aclamação incessante àquele que está sentado no trono expressa o clima de expectativa do esplêndido momento. Enquanto o interior do templo, palácio está em primeiro plano no capítulo 4, no capítulo 5 ele desaparece em segundo plano. Outro evento tem precedência. Todas as atenções estão voltadas para o Cordeiro levando o livro selado, e é seguido pela arrebatadora glorificação e adoração do assentado no trono e do Cordeiro. É especialmente importante que a tomada do pergaminho selado, ao invés de sua abertura, seja motivo de alegria e invoque a aclamação dos seres celestiais. Alguns paralelos interessantes podem ser observados entre os capítulos 4 e 5. Primeiro, aquele que está sentado no trono, no capítulo 4, é equiparado à posse do pergaminho selado mantido pelo Cordeiro, presumivelmente Cristo, no capítulo 5. Segundo, no capítulo 4, Deus é proclamado digno de glória, honra e poder porque criou todas as coisas conforme capítulo 4 e versículo 11. No capítulo 5, Cristo é proclamado digno de tomar o livro selado e abrir seus selos porque foi morto. Então, em virtude de pegar o livro, Cristo é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor conforme capítulo 5 e versículo 12. Isso equivale a assumir o governo. Esta interpretação parece estar em harmonia com a compreensão mais natural do texto pretendida pelo autor. Isso mostra o exato momento em que o Cristo ressuscitado, no templo, palácio celestial, aproximou-se do trono e levou o pergaminho do trono à direita de Deus como símbolo da transferência de toda autoridade e soberania, que Satanás pretendia ter à teologia. Então Cristo sentou-se no trono do universo à direita do Pai e recebeu a adoração e os gritos de aclamação que só pertencem à realeza. O momento da cena em Apocalipse 4 e 5 acontece. Imaginamos ser imediata a morte e ressurreição expiatória de Cristo e sua ascensão ao céu. Cristo venceu. No livro de Salmos no capítulo 24 e versículo 7 em diante diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Este salmo já previa a ascensão de Jesus após a vitória sobre o inimigo. Os anjos estavam exaltando a Cristo e nós também devemos exaltá-lo. Cristo foi entronizado no céu, e agora ele precisa ser entronizado em seu coração. Diante de tal afirmação, o que você irá fazer? Lembre-se, Jesus Cristo diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ela e ela comigo. O convite de Cristo para você é condicional. Se você abrir ela e entra, se não abrir ela e não entra. Vai deixar ela entrar? Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe. Se tiver um pedido de oração, deixe nos comentários que estarei orando pelo seu pedido. Que Deus nos abençoe e no próximo estudo daremos continuidade explicando alguns versículos importantes para nosso entendimento. Nos vemos no próximo estudo.